Julgamento de Bolsonaro. A decisão que pode mudar o Brasil e o mercado. Julgamento de Bolsonaro. Começa agora uma semana agitada, que pode mexer com o câmbio, com a economia e com a imagem do Brasil lá fora. O caso que começa a ser julgado agora não é só política. É risco, preço de ativos e confiança. Quando a incerteza sobe, o mercado reage. E quem paga a conta, no fim, é a economia do país. Você não vai querer perder nenhum detalhe do que isso significa para a política, para a economia e para o futuro do Brasil, e eu vou te levar por cada ponto-chave, de forma clara e imparcial, do começo ao fim. Antes de ir fundo, um pedido rápido. Se você curte análises diretas, sem enrolação, se inscreva e deixa o like. Ajuda o canal a chegar em mais pessoas. Agora vamos ao contexto. Em janeiro de 2023, uma invasão inédita ao coração da democracia brasileira marcou o país. O Palácio do Planalto e o Congresso foram atacados em uma alegada tentativa de barrar o resultado das eleições. As investigações apontam vínculos diretos com apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro, desencadeando processos que culminam agora no STF. O rito do julgamento segue o regimento interno do Supremo, com relatoria designada, sustentação oral, debates e, por fim, votação em plenário. Esse é considerado o maior teste da democracia brasileira desde o fim da ditadura militar. De um lado, acusadores dizendo que o ex-presidente atentou contra o Estado de Direito e contra a democracia. Por outro, apoiadores do ex-presidente e até mesmo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que isso é uma, entre aspas, caça às bruxas. E você acha que o ex-presidente é culpado? Ou acredita em perseguição a ele? Diga nos comentários. E aqui está o ponto-chave. Para o público interno, esse julgamento é carregado de tensões políticas. Mas para o mundo dos negócios, dos investimentos e da geopolítica, ele é um marco sobre estabilidade institucional. As acusações, o ex-presidente responde principalmente por 2 crimes: organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado. Segundo especialistas, caso seja condenado, Bolsonaro pode pegar até 39 anos de prisão. Advogados de Bolsonaro alegam inexistência de prova robusta e defendem que manifestações foram espontâneas e pacíficas. O Ministério Público, por sua vez, apresentou áudios, vídeos e depoimentos que, segundo ele, comprovam a articulação orquestrada. No centro do debate está a credibilidade das provas e a interpretação do que constitui intenção golpista. E depois fica os reflexos econômicos e no mercado. Para investidores, o que importa não é apenas quem governa, mas se o país é estável. Aqui vem o ponto que interessa ao investidor. Como o flagelo político influencia a bolsa, o câmbio e o risco do país? Desde o anúncio do início do julgamento, o Ibovespa apresentou volatilidade maior que a de prazos normais. Os contratos futuros de dólar subiram e o spread dos títulos soberanos ampliou. É natural. Incerteza política eleva o risco. Fundos de investimento recalibram carteiras, bancos revisam projeções de crescimento e agências de rating observam o procedimento como termômetro da governança. Em termos práticos, isso reflete em taxas de juros um pouco maiores para empresas e consumidores nos meses seguintes ao veredito. Agora, o julgamento de Bolsonaro é interpretado de outra forma. Se o STF conseguir conduzir o processo de maneira firme, mas dentro da legalidade, a imagem que passa é de um país capaz de enfrentar crises institucionais sem colapsar. E isso pode ter impacto direto no bolso. Uma democracia estável atrai mais confiança para investimentos em infraestrutura, energia e agronegócio. Além disso, cria previsibilidade para o setor privado. Mas ainda tem o fator Trump. Mas enquanto a imagem externa do Brasil varia, Trump adotou uma postura dura contra o país. Recentemente, ele anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, apesar das isenções.
além das duras críticas contra o que ele chamou de perseguição a Bolsonaro. E agora fica a dúvida: o que ele fará em seguida? Será que mais tarifas? Se tarifas americanas se expandirem para outros produtos, o impacto poderia ser bilionário. E quem acompanha o mercado sabe, uma decisão assim pode mudar toda a balança comercial. E no meio de tudo isso, fica a imagem institucional do Brasil. Esse julgamento também tem um peso geopolítico. O Brasil é parte do BRICS, um bloco que busca se posicionar como alternativa ao poder americano e europeu. Ao mesmo tempo, precisa manter relações comerciais com os Estados Unidos, que ainda são um dos maiores parceiros econômicos. Se Bolsonaro for condenado, o Brasil ganha pontos na narrativa de que é um país que respeita instituições e leis. Isso pode abrir portas para mais acordos com a União Europeia e até maior influência em organismos internacionais. Mas há o risco oposto, uma reação de parte da sociedade que ainda apoia Bolsonaro, com protestos e polarização política. Isso gera ruído, e o mercado não gosta de ruído. E ainda há o impacto direto para o cidadão. E para quem está assistindo de fora, a pergunta é: como isso chega no bolso do brasileiro? Primeiro, pelo comércio internacional. Se as tarifas de Trump realmente afetarem mais produtos, isso pode reduzir exportações, diminuir a entrada de dólares e pressionar o câmbio. Segundo, pela confiança interna. Se o julgamento gerar estabilidade, pode atrair investimentos e manter inflação controlada. Mas se houver turbulência política, o custo é outro: alta do dólar, pressão em combustíveis e alimentos e mais dificuldade para a economia crescer. Aqui vai uma pergunta para você comentar. Você acha que a condenação de Bolsonaro traria mais estabilidade ou mais instabilidade econômica para o Brasil? E há os cenários possíveis. Cenário 1. Bolsonaro é condenado. O sistema político se mantém firme e o Brasil é visto como exemplo de democracia. Nesse caso, a tendência é positiva para os mercados, mesmo com a pressão das tarifas de Trump. Cenário 2. O julgamento se arrasta, gera protestos e desgaste institucional. Nesse caso, o Brasil pode viver meses de instabilidade, com reflexos na economia e na imagem externa. O julgamento de Jair Bolsonaro não é apenas um episódio político. Ele é um teste de credibilidade do Brasil diante do mundo. Enquanto Trump levanta barreiras contra produtos brasileiros, a justiça aqui pode se tornar um ativo de legitimidade internacional. O impacto final não será apenas sobre a carreira política de Bolsonaro, mas sobre a forma como investidores, governos e mercados enxergam o Brasil na próxima década. Se você acha importante entender como política e economia se misturam, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O futuro do Brasil está em julgamento, e não apenas dentro do Supremo.